Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. O diácono havia perguntado para mim: pastor, você quer que eu acenda, que eu ligue o ar-condicionado do palco? Eu disse: querido, não vejo necessidade. Esse eu quero me retratar e eu estou vendo a necessidade. Então, por favor, ligue para mim. Hebreus capítulo 10. Nós iremos ler os versos de número 38 e 39. Eu estou na revista Almeida, Revista Atualizada. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Vocês nem acharam, quem achou foi o pessoal da mídia, né? Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Fecha os teus olhos. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de acesso à tua palavra. A tua palavra diz que é o teu Espírito que nos convence, que nos ensina acerca de todas as coisas. Eu não estou palestrando, eu não sou um animador de pessoas, eu não sou alguém que faz o que faz na força do meu braço, mas se eu animo as pessoas, é porque eu estou falando da tua palavra, e ela é carregada de ânimo, ela é carregada de força, ela é carregada de poder, poder que nos tira da estagnação, poder que nos tira da mediocridade, desse lugar onde as coisas não acontecem. Pai, eu te dou graças pelo privilégio de ser participante de tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa terra, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, e eu declaro em nome de Jesus que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós seremos sacudidos pela tua palavra, animados pela tua palavra, exortados pela tua palavra, Pai. E eu te dou graças. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, eu acho esse texto, ele é bastante conhecido, talvez até mais dentro do nosso ministério, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dele, amém? Eu quero ler mais uma vez para você, pode pôr de novo. Todavia o meu justo, quem é o meu justo que a palavra está dizendo aqui? Amém? Você precisa entender, a Bíblia diz que uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você é chamado justo. A Bíblia não está dizendo aqui o meu ex-pecador. A Bíblia não está dizendo o meu pecadorzinho. A Bíblia não está dizendo o vermezinho, o meu... Eu não sei o que você já ouviu de expressão do que um filho de Deus pode ser. A grande questão é que a Bíblia diz que você é um justo. Justo é todo aquele que foi justificado por Ele. Amém? Se você é filho de Deus, é porque você foi feito justiça de Deus. O sangue dele nos purificou e nos tornou justos. Amém? Então o texto está dizendo: todavia o meu justo viverá pela... O meu justo viverá pela... E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O texto está falando algo bastante interessante. Ele diz de uma maneira em que eu e você devemos viver. E ele está dizendo que se eu e você não vivemos de um jeito, nós estamos vivendo de outro. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que só existem duas maneiras de viver. Ou eu vivo por fé, ou eu vivo retrocedendo. Pastor, mas eu acho que é muito raso por esse texto você definir a maneira como eu estou vivendo. O 39 vem e diz: nós, porém, não somos os que retrocedem. Ufa! Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha que coisa interessante. A palavra retroceder no grego, no original, ela traz o sentido de voltar atrás, rebaixar, tímido em declarar o que crê, medo de falar, se esconder. Uau! Queridos, existem algumas versões, alguns textos, a Bíblia fala por pelo menos 4 versículos na Bíblia que falam a respeito do justo viver pela fé. O justo viver pela fé.
Existe uma outra versão, um outro versículo que diz que o justo viverá por sua fé. Amém. Sabia que você não tem como orar pedindo mais fé a Deus? Eu já orei assim. Eu já orei dizendo, Senhor, me dá mais fé. E a Bíblia responde a mim a sua oração. Deus não te dá mais fé quando você responde. Quando você ora, perdão. Deus não te responde com mais fé quando você ora. A Bíblia diz que fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quer um exemplo disso? Uma coisa bem bobinha. Começa a dizer para uma criança que ela é incapaz, que ela não pode, que ela não consegue. Ainda que venha alguém de fora e diga o contrário a ela, ou perceba nela uma capacidade, porque ela cresceu ouvindo aquilo, ela cresce cheia de problemas. Existem aí as clínicas de terapia, os psicólogos tratando tudo isso. Está comigo? E aí tudo que talvez a terapia vai fazer é tratar esses traumas e mostrar para aquela pessoa que ela tem a capacidade de fazer. Está comigo? Mas uma coisa que foi dita a alguém, fez com que aquilo fosse uma verdade para ela. O princípio é o mesmo. O que a palavra de Deus está dizendo é que quando você se enche das verdades da palavra, fé entra no teu coração. Você é alguém cheio de fé. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu tenho comunhão com a palavra, quando eu estou meditando na palavra, o meu coração se enche de fé. E por que eu falei da criança que ouve? Porque, querido, incredulidade acontece pelas mesmas vias. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Incredulidade e medo vem por ouvir qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. A grande questão é que aquilo que você escuta, aquilo que você ouve, vai determinar como você vai viver. E por que vai determinar como você vai viver? Porque, querido, você pode talvez não estar prestando atenção, mas as tuas atitudes, elas estão te levando por aquilo que você está crendo. Você crê em algo e automaticamente a tua atitude, o teu dia a dia, a maneira como você se comporta, está totalmente ligado ao que você está crendo, ao que você acreditou. Então o texto está dizendo aqui que nós somos, o meu justo viverá da fé, pela fé. Fé no quê? Na minha palavra. O texto está dizendo, não existe outra maneira do meu justo viver, porque se não for por fé, ele está retrocedendo. Ninguém aqui, queridos, ninguém. Quem aqui fez a meta? Estamos acabando o ano, 2024, uau, glória a Deus, vivemos coisas boas, coisas que não planejamos, algumas coisas saíram do eixo, mas permanecemos firmes, tudo aconteceu, tudo avançou, mas o meu desejo para 2025, pastor, anota aí, eu quero retroceder. Vamos, quem fez isso aí? Não, pastor, eu estou convicto, assim, eu quero retroceder. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Todo mundo que trabalha numa empresa, trabalha com a ideia de talvez ser promovido. Todo aquele que é autônomo, ou quem está trabalhando, quer empreender. Ele quer conquistar novos clientes, ele quer abrir novas frentes, ele quer abrir franquia, ele quer inovar em produtos. Porque nós estamos, queridos, e eu acredito que faz parte essa garra, tem a ver com a nossa cultura, inclusive. Né? Sim, o brasileiro tem muito disso, de pensar mesmo, de fazer, de empreender. Eu me lembro, há um tempo atrás, conversando com a tia que está na Europa, e ela falava, você não vai ver talvez o francês passando por alguma situação e indo vender espetinho de churrasco. Está comigo? Ou tentando fazer alguma coisa, o brasileiro ele vai se inventar, ele vai dar um jeito, ele abre a garagem dele, ele vende uma coisa na garagem, ele faz alguma coisa. Você está comigo? Mas o que o texto está dizendo, querido, é que existe uma maneira de eu e você viver. E não é de qualquer jeito. É por fé. Fé no que Deus diz. Mas se eu não estou vivendo fé, eu estou retrocedendo. Pense sobre isso. Só existem duas maneiras de viver.
Ou eu estou crendo no que Deus diz, ou eu estou retrocedendo. E qual é a evidência que eu estou retrocedendo? É quando você não cuida daquilo que está saindo da sua boca. Eu já falei em outras ocasiões, nós já falamos muito sobre isso, querido. Mas a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra de Deus. Nada existia. Então Deus vem e diz, haja. Você que conhece? Gênesis diz isso. A criação do mundo se deu porque Deus foi falando. Quando foi para criar o homem, então Deus vem e forma o homem do pó da terra. Mas todas as outras coisas foram criadas por intermédio da palavra de Deus. Estão comigo? Eu fico pensando, querido, existe tanta convicção em nós, quando nós aceitamos a Jesus Cristo. A Bíblia diz que enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, isso vai entrando no teu coração, e num dado momento, você quer entregar, você entende que não existe vida fora de Jesus, você vai tentar viver do seu jeito, você vai dar cabeçada, você vai errar, as coisas não vão dar certo, mas então Jesus te oferece um caminho, Ele se oferece a você, você diz, eu quero esse Jesus. Então a Bíblia diz que você, a partir desse momento, se torna um filho. O teu espírito testifica com o Espírito de Deus que você agora é filho de Deus. Amém. A sua oração, simples, fez com que você vivesse o maior milagre que alguém pode desfrutar. Então, uma oração, pastor, é até estranho entender isso. Porque se o senhor dissesse que eu preciso ir andando até o interior de São Paulo, e porque eu andei, eu fui salvo, é uma coisa, mas como que uma oração, eu criei com o meu coração e é isso que a Bíblia diz, crer com o coração e confessar com a sua boca, existe salvação. Então eu creio com o coração e eu confesso, e eu sou salvo. Eu garanti a eternidade ao lado de Cristo. Mas a partir daí, tudo que eu falo depois não tem importância. O livro de Provérbios diz, morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come dos seus frutos. 2 Coríntios 4 diz, crie, por isso falei, nós também cremos, por isso falamos. Querido, viver por fé tem que estar totalmente alinhado às suas confissões. Não tem como você dizer, eu sou justo e vivo pela fé, se da tua boca não sai o que você tem crido. E aí eu estou falando de crer no que a palavra diz, porque talvez o que tem saído da tua boca é o que você crê, totalmente contrário ao que a palavra diz. E é estranho porque eu tive a oportunidade de essa semana estar com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem aquilo que talvez nós estamos conhecendo. E então eu via diante do cenário, eu dizia, nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelo que sentimos, e a vontade de Deus é isso. E a pessoa dissesse, se Deus quiser vai acontecer. E eu dizia, peraí, tá, isso. Mas assim, e se essa é a vontade de Deus? Então vai acontecer. Eu falo, então tá, mas se a Bíblia diz que é a vontade dele? Não, mas se Deus quiser... Eu falo, me ajuda. Porque quando eu e você conhecemos a vontade de Deus, queridos, eu passo por isso com as minhas crianças em casa. Eu tenho, nas mais diferentes idades, então eu tenho 10, não mais que o pastor Ângelo, mas eu tenho 10, eu tenho 7, eu tenho 3. E cada um está numa fase de aprender. E tem coisas que eu falo, a Luísa, por conhecer o pai que tem, não cobra mais aquilo. Ela já sai dizendo, o papai disse que vai fazer. Tem coisas que a Clara pede, e aí você diz, papai vai fazer. Daqui a pouco ela volta e diz, papai, você faz? Eu falo, papai vai fazer. Papai, você faz? Papai vai fazer. Papai, você faz? Eu falei, filho, papai vai fazer. Mas estou falando de uma criança de 3 anos. Quando eu e você amadurecermos na palavra, em conhecer a vontade de Deus, a gente não vai ter problema em confiar no que Ele disse que faria.
A grande questão é que eu preciso conhecer o que foi que ele disse. Não tem como eu estar cheio de fé se eu não estou ouvindo a palavra. Você está aqui? Foi tão maravilhoso. A Bíblia diz que Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. A primeira coisa que ele faz é mudar o nome dele, de Abrão para Abraão. Então agora todos passam a chamar ele de pai de multidões. O que é isso senão Deus querendo mudar mesmo as confissões? Então Deus diz para ele: olhe para as estrelas, olhe para a areia do mar, assim será a sua descendência. Deus estava de alguma forma tentando tirar os olhos de Abraão do natural. E aquilo deu certo, porque Hebreus vai dizer que Abraão se manteve firme na fé, não considerando o corpo envelhecido. Ele passou uma vida confessando que ele era pai de multidão, olhando as estrelas, e assim será minha descendência, assim será minha descendência. Sabe, querido, eu e você precisamos ter, e fé é isso, fé é convicção. Existem algumas pessoas que vêm conversar comigo, e elas vêm me falar de algo que elas sabem que é a vontade de Deus. Mas então elas chegam para mim e dizem: pastor, o que o senhor acha sobre isso? Eu estou pensando assim, o que o senhor acha sobre isso? E eu falo: querido, você sabe que é a vontade de Deus, eu sei que é a vontade de Deus, mas se você ainda está me perguntando é porque isso não cai no teu coração. Todas as vezes que você abre para perguntar, é porque existe dúvida ainda. Fé é convicção. Fé é convicção. Então eu tenho tanta certeza do que Deus falou, que ainda que situações se levantem dizendo o contrário, eu estou agarrado àquilo que foi dito por Ele. Isso é fé. Não é maravilhoso pensar que a Bíblia diz que as águas dariam nas duas casas, as chuvas viriam nas duas casas, só que a que foi construída sobre a areia, a Bíblia diz que quando dá tempestade ela cai, ao passo que aquela que está construída sobre a rocha, quando vem o vento, ela fica firme. Ambas receberam as mesmas influências, as mesmas tempestades. Como a Bíblia diferencia a que foi construída sobre a areia e a que foi construída sobre a rocha? A Bíblia diz: aquele que foi construído sobre a areia é o que ouve e não pratica. Ao passo que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ele escuta, ele ouve a palavra e pratica a palavra. Eu estou com um texto no meu coração. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 10, que existia um homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz que ele era cego. Entendemos pelas escritas que ele não era alguém cego de nascença, mas ele ficava à beira do caminho pedindo esmolas. E então ele viu não, porque ele era cego. Ele ouviu, ele percebeu o alvoroço. E então ele pergunta: o que está acontecendo? As pessoas respondem a ele: é Jesus de Nazaré. Aquele homem sabia o que Jesus estava fazendo. E existia nele fé, para que quando ele encontrasse esse homem, a situação dele fosse transformada. Preste atenção, ele já tinha um problema. O problema já era impossível. A mulher do fluxo de sangue tinha um problema. Ela creu, mas porque ela conseguia enxergar, ela conseguia caminhar, ainda que ela tenha vencido todas as barreiras possíveis, ela toca nas vestes de Jesus e é curada. Esse homem não consegue. Ele está sentado à beira do caminho, mas ele escuta falar que Jesus está passando por ali. E então aquele homem tem uma atitude. Ele não tinha visão, mas ele tinha a voz. E ele começa a gritar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Então as pessoas que estavam em volta disseram: cala a boca, rapaz! Para de importunar o mestre! Fica quieto na tua! E quando diziam esse, ele gritava mais alto: Jesus! Filho de Davi! A Bíblia diz que Jesus, passando pelo caminho, disse: eu estou ouvindo. Mandem me chamar ele. E quando a Bíblia diz que o cego chega até Jesus, diz: o que quer que eu te faça? O cego diz: eu quero voltar a ver. Então Jesus diz: veja, a tua fé te salvou, te sarou. A grande questão, querido, entenda. Então, pastor, eu preciso gritar? Querido, se as outras vozes estiverem mais altas, grita sim. Não é que Deus vai se mover pelo teu grito, mas talvez você precisa gritar para calar as outras vozes. Talvez você precisa gritar para que aquilo que estão dizendo dizer: ei, para de crer assim, para de incomodar, não vai ser desse jeito, não funciona assim. Ei, calem-se todos vocês, eu creio no que Ele prometeu, eu creio que Ele é capaz de fazer. É esse lugar. Não é que eu grito para agora, queridos, Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ali estava fisicamente. Hoje Jesus está em cada um de nós, Ele está no nosso meio. Não se trata de gritar. Mas eu estava conversando com o pastor Vitor, e ele estava falando de algo que ele viveu na academia. Ele foi malhar numa academia aqui em Arujá. Ele já evoluiu numa área que eu... A risadinha, gente. Mas amém. Eu preciso parar de escalar ele no mesmo dia que eu, né? Mas ele disse que foi malhar numa academia aqui, e o som da academia é muito alto. E ele disse que colocou o fone dele, e o som estava alto, e ele disse que aumentou o som do volume do fone dele. O fone dele é aquele... É que acho que a pessoa ficar maiorzona, ela usa esses fones, né? Quando ainda está pequeno, usa os... Mas você vê que chega assim na academia, já usa um fone. Estou brincando. Mas ele disse que estava com aquele fone dele, e ele aumentou no último volume. Mas ele disse que o som de fora ainda falava mais alto que o som dele, do volume dele. Aí ele conversando, me explicando, ele disse... Aí eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei me concentrar na música que estava comigo. E todas as vezes que eu tirava a minha atenção da música que eu tinha aqui, eu prestava atenção na música que estava fora. Então, querido, preste atenção, é um exercício que eu e você precisamos fazer. Eu li para as crianças, existe uma sala, eu não consegui pegar agora, foi uma conversa ontem com as crianças. Existe uma sala no mundo que é a sala mais silenciosa do mundo. Não sei se você já viu sobre isso. E ninguém consegue ficar, assim, ninguém consegue ficar 5 minutos lá dentro. Porque é uma sala tão silenciosa que você escuta o seu organismo funcionando. Você escuta o teu coração funcionando. Você escuta o bombear de tudo. Assim, é um negócio... E as pessoas, para não endoidar, elas saem de lá. Por que eu estou falando disso? Porque eu estava conversando com as crianças sobre isso, querido. Você não vive em um lugar onde você vai conseguir calar todas as vozes. Para então você... eu estou escutando a voz de Deus, eu estou entendendo. Queridos, a oração de Jesus não foi tire-os do mundo. A oração, deixe eles aí, e eles aqui vão aprender a caminhar comigo, a me obedecer, a me ouvir, a ser guiado por mim. É nesse lugar. Não adianta você orar dizendo: Senhor, mas eu queria estar em um... Queridos, é nesse lugar, onde eu e você vamos aprender mesmo. Cheios de fé, cheios de ousadia. A Bíblia diz, Jesus, nós estamos falando de Deus que criou o mundo, mas Jesus, quando esteve na terra, falou. Ele creu e falou. A Bíblia diz que ele está indo para o barco, ou melhor, ele está no barco dormindo já, e começa uma tempestade, acordam ele. Lembra dessa passagem? Jesus está dormindo, a tempestade vem, os discípulos apavorados, pensando que iam morrer. Eu fico pensando, uma tempestade que quase mata discípulo, faz Jesus dormir, estava cansado. E acordam ele.
Eu já parou para pensar sobre isso? Às vezes minha mente viaja. Mas um homem que não acorda num barco que está perto de naufragar, como ele acorda quando alguém acorda ele? Você acha que cutucaram o ombro de Jesus? Jesus, não te importa que morramos? O Senhor não está se importando que a gente está tendo um problema? A gente está tendo um probleminha aqui, Jesus. Queridos, o barco já estava assim, meu amigo. Me chamaram para pescar em alto mar esses dias, eu disse, querido, a gente passeia de jet, a gente passeia de lancha, mas para pescar em alto mar a minha experiência não foi muito boa. Está aqui meu pai que passou mal junto comigo. A gente é família, a gente é família. Foi uma outra pessoa com a gente passando mal, e outra pessoa dizia, volta, eu pago a pesca de todo mundo. Nós estamos falando de homens experientes que estavam com medo de naufragar. Então eles acordam Jesus, a Bíblia diz que Jesus levanta, ele fala com os ventos. Está aqui, ele falou com os ventos. Ele fala com os ventos lhe obedecem, e os discípulos ficam assustados. Mas ele vira para os discípulos e ele fala uma coisa interessante. Ele diz, por que sois tão tímidos? Sabe o que ele estava querendo dizer em outras palavras? Por que vocês me acordaram? Por que vocês mesmos não resolveram isso? Qual é outra razão de Jesus, depois de parar, de resolver o BO, virar para os discípulos e disserem, por que vocês não resolveram? Se não existisse neles a capacidade de resolver. Existia nos discípulos a capacidade de resolver, mas precisou de Jesus. Nós vamos ver que mais para frente, conforme eles crescem, conforme eles amadurecem, eles já não ficam mais dependentes, mas eles entendem que eles foram ungidos para fazer. E eles dizem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Você consegue entender? Ei, nós estamos num processo, a Bíblia diz que todos nós temos uma medida de fé. A grande questão é que nós precisamos desenvolver a nossa fé. Como que eu desenvolvo a minha fé, pastor? Ouvindo e praticando, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. É muito semelhante, querido, a fazer um exercício. Tem um videozinho, um comediante que eu acho engraçadinho, mas ele vai fazer como se ele fosse aqueles, eu não sei o nome daqueles caras que puxam um peso muito grande, como é o nome? Isso. Todos ouviram? Pois bem, ele é bem magrinho, e ele vem, tem um peso muito pesado assim, e aí vem a repórter e diz, nós estamos aqui com ele, e ele agora vai subir com esse peso, fala pra gente como é que você faz. E ele diz, é muito simples, você pega aqui assim, ó, e aí ele deixa o peso lá embaixo, você pega aqui assim, ó, traz aqui e levanta. E ela diz, legal, a gente já entendeu, agora faz. Ele, não, é desse jeito que eu estou falando mesmo, ó. Você deixa o peso... Não deu para entender, né? A grande questão, querida, é que fé não é aquilo que você diz, eu sei como faz, é preciso fazer. Eu ouvi como faz. Não, não é ouvir, é fazer. É praticar. Pastor, é que eu orei por uma pessoa que estava no velório e ela não ressuscitou. Querido, lembra que eu falei? Você não vai começar pegando um peso que você não suporta, mas começa crendo para a sua dor de cabeça. Começa crendo para coisas. Desenvolva a tua fé. Agora sim, queridos, não tem como. A Bíblia diz que a boca vai falar do que está cheio o coração. Quando você medita na palavra de Deus, isso cai no teu coração. E aí você não vigia mais sobre o que você fala daquilo que você está cheio. Então, mais do que você tomar cuidado com as palavras que saem da sua boca, invista e seja intenso em se encher da palavra. Se você está cheio da palavra, você não vai ter que colocar um guardinha na sua boca. Você vai falar do que a palavra diz, querido. Alguém cheio da palavra não é alguém que tem medo. Alguém cheio da palavra é alguém ousado. E as situações vão tentar nos calar, nos paralisar. Pessoas vão dizer, ei, fica quieto. Mas eu e você precisamos gritar, querido, precisamos falar. Jesus fala com o vento numa outra ocasião, ele está passando por um lugar. E queridos, isso prova para nós que Jesus veio à terra como homem mesmo.
ele ficou cansado e dormiu, ele teve fome e procurou fruto na figueira. A Bíblia diz que a figueira já estava cheia de folhas. E para uma figueira estar cheia de folhas é porque ela estava anunciando que tinha frutos também. Então ele chega perto daquela figueira, só tinha folha e não tinha fruto. Isso é uma outra mensagem. Deus nos chamou para parecer frutificar. Deus nos chamou para frutificar. Amém? Mas na ocasião, Jesus olha aquilo e ele amaldiçoa a figueira. Você sabia que Jesus não falou baixinho? A Bíblia diz que os discípulos ouviram o que Jesus falou. Ele amaldiçoa a figueira e sai. No outro dia eles estão passando lá, os discípulos comentam: a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou, das raízes até em cima. Sabia que essa é a característica de alguém cheio de Deus? Você não tem problema de confessar para que outros ouçam. As pessoas precisam ver o fruto da sua confissão, porque é o fruto daquilo que você está crendo. De verdade, eu já vi pessoas que diziam, eu dizia, o que você está crendo? A pessoa dizia, não pastor, eu estou firme aqui no que eu estou crendo. Eu digo, então fala. Não, eu prefiro não falar. Eu queria que você pensasse, será que não existiram áreas, nesse ano de 2024, que eu e você retrocedemos? Será que não existiram áreas nesse ano de 2024, que nós deveríamos ter avançado, se tivéssemos crido, mas porque talvez nós não mantemos firme a nossa confissão? A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 10, verso número 23, sobre eu e você mantermos firme a nossa confissão, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas porque talvez veio a situação, poxa, aconteceu, não foi como eu pensei, saiu do trilho, aí você já mudou a confissão toda. Será que eu e você não estamos retrocedendo em áreas que deveríamos estar avançando? Lembra que eu falei, só existem duas maneiras de viver. Ou você está vivendo em fé, ou você está retrocedendo. A grande questão é que dificilmente, talvez você seja alguém calado, mas você é alguém que fala. E na maioria das vezes a gente está falando coisas que não estão alinhadas com a palavra. E por isso são coisas que não frutificam. Ou muitas vezes frutificam para aquilo que nós não queremos. Pastor Darren contou uma história interessante. A igreja de Aracaju comprou o terreno deles, eles construíram a igreja lá. E ele disse que ele foi um dia olhar o terreno, e ele chegou no terreno e tinha um monte de melancia, nasceu melancia. Ele disse, mas eu nunca plantei melancia aqui. Mas ele disse que as pessoas do lado tinham uma empresa, e os funcionários comiam melancia e cuspiam o caroço da melancia no terreno. Então Deus falou com ele a respeito de como as minhas e as suas palavras são sementes de coisas que nós vamos colher. Talvez você tenha feito metas para 2025. Talvez você tenha feito coisas onde você diz, eu quero viver isso. Mas querido, coloca como primeira meta da tua vida, estar tão cheio de fé, que você não vai, pelas tuas palavras, perder nada daquilo que você está crendo para esse ano. Porque se você não vigiar, querido, daquilo que você está se enchendo, você pode ir para os jornais, você pode ir para o plano econômico, e entender que 2025 vai estar um cenário estranho. Ou você pode ir para a palavra, e entender o que a Bíblia diz, que aquele que confia no Senhor, ainda que todas as outras árvores estejam secas, ela vai estar verde, vai dar fruto, e ela é alimentada pelo Senhor. A grande questão é o que você se alimenta. Você talvez pode estar cheio do plano do governo, você pode estar cheio do que vai acontecer, e nada da palavra. Mas você quer ter o sucesso do que Deus disse, sem se encher daquilo que Deus disse? Não, a conta não fecha.
Amém. Segunda Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não é sobre o que você vê. Nós ensinamos nossos filhos em casa, querido, a crer e confessar. As suas crianças, seus filhos, seus netos, precisam ver em você alguém de fé, que confessa e vê o resultado daquilo que está confessando. Amém. Eu e você não somos positivistas, nós somos da fé. Eu gosto de pensar sobre isso porque existem algumas pessoas, ou algumas frentes, algumas pessoas que estão dizendo, não, porque você precisa ser positivo, seja daquele que veja sempre o copo mais cheio, né? Não mais vazio, mas mais cheio. E existem muitas pessoas, queridos, muitos coaches estão por aí querendo dizer que você deve confessar. A grande questão é que a fé não é você confessar quando você está vendo o resultado. É você confessar quando talvez não existe nada. É você confessar quando o cenário não está daquele jeito. Mas porque você crê num Deus vivo, que é capaz de mudar a situação. Você está aqui? Amém. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Nós não somos dos que retrocedem. O texto diz isso. Nós não somos dos que retrocedem. Deixa eu ler de novo o texto base que nós lemos, porque ele termina de um jeito muito interessante. Ele termina dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Eu falei que existem duas formas de viver, ou por fé ou retrocedendo. Quem só retrocede, caminha para a perdição. Entretanto, da fé para a conservação. Lê ali. Conservação da... Não é interessante isso? A Bíblia está dizendo que se você viver por fé, isso vai conservar a tua alma. Isso vai manter a tua alma sadia, a tua alma conservada. Retroceder vai te levar para a perdição, querido. Todos nós temos a mesma oportunidade quando acordamos pela manhã. 24 horas. Você pode acordar entendendo que é o dia que o Senhor preparou para você, ou você pode acordar que é o dia de BO, onde você está lascado. Depende de você. Qual é o dia que você tem? Amanhã, segunda-feira, você acorda e aí? Amanhã ainda está suave, muita empresa já parou, né? Não, pastor, amanhã eu estou tranquilo. Tá, 6 de janeiro. Hã? Queridos, todos nós temos a oportunidade de manifestar a vontade de Deus nessa terra. Mas nós precisamos estar convictos dessa palavra. Nós estamos talvez dizendo para muitas coisas, se Deus quiser, quando na verdade Ele já disse que quer. E aí tudo que você precisa fazer é se posicionar. Eu percebo que muitas vezes a gente jogar na conta do Deus, se Deus quiser, além de ser falta de conhecimento da vontade de Deus, é também uma falta de compromisso da tua parte de crer no que Ele disse. Então é muito mais fácil de ser se for a vontade de Deus, e quando Ele diz, é a minha vontade, e agora? Porque é o que Ele faz. Ele diz, ei, é a minha vontade, agora é com você. Você pega junto comigo ou vai ser medíocre? Você pega junto comigo ou não vai crer? Você pega junto comigo ou vai caminhar desse jeito aí? E é exatamente o que a palavra está dizendo. A Bíblia diz que por intermédio de Cristo nós temos o sim
da parte dele para todas as promessas. Devemos ter por nossa parte, da nossa parte, entretanto, o amém. O amém é assim seja, assim aconteça, assim se manifeste. Amém. Nós não somos dos que retrocedem. Você pode repetir assim: eu não sou do que retrocede. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê? Eu quero chamar a banda. Vamos cantar a primeira música? Eu achei muito interessante que ele começou cantando essa música do André. Fala a respeito do espírito da fé que crê, fala e vê. Coloca para mim, por favor, 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Vamos ler aqui, ó. 1, 2, 3. Tendo, porém, amém? O espírito da fé tem uma característica: ele crê, ele fala e vê a manifestação daquilo que falou. Amém? A Bíblia diz que eu e você devemos viver de maneira ousada, querido. Você não faz parte de um time que perdeu, que está vendo se vai dar certo. Você não faz parte de um time que está disputando, quem sabe, não, querido. Você faz parte de um time que já venceu. Você faz parte de um time que já venceu. Você pode repetir mais uma vez: eu não sou dos que retrocedem. Eu não sou dos que retrocedem. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Você pode ficar de pé? Aleluia! Nós cremos, Pai. Nós cremos no que o Senhor diz ao nosso respeito. Aleluia! Eu tomo posse de tudo que Deus me Declare deu. isso, declare Com as mãos isso. da fé, agarro aquilo que é meu, não atentando naquilo que é visível, com ousadia, rompendo o impossível. Eu tomo posse de tudo que Deus me deu. Com as mãos da fé, agarro aquilo que é meu, não atentando naquilo que é visível, com ousadia, rompendo o impossível. Crendo com o coração em tuas promessas, declaro que tenho, que posso e sou. Sobre todas as coisas sou vencedor. Crendo com o coração em tuas promessas, declaro que tenho, que posso e sou. Sobre todas as coisas sou vencedor. O espírito da fé é um estilo de vida. O espírito da fé crê, fala e vê. O espírito da fé vence toda crise e faz o impossível acontecer. O espírito da fé é um estilo de vida. O espírito da fé crê, fala e vê. O espírito da fé vence toda crise e faz o impossível acontecer. Eu tomo posse de tudo que Deus me deu. Com as mãos da fé, agarro aquilo que é meu, não atentando naquilo que é visível, com ousadia, rompendo o impossível.
promessas, declaro que tenho, que posso e sou. Sobre todas as coisas sou vencedor. Crendo com o coração em tuas promessas, declaro que tenho, que posso e sou. Sobre todas as coisas sou vencedor. O espírito da fé é um estilo de vida. O espírito da fé crê, fala e vê. O espírito da fé vence toda crise e faz o impossível acontecer. O espírito da fé é um estilo de vida. O espírito da fé crê, fala e vê. O espírito da fé vence toda crise e faz o impossível acontecer. Vamos dizer que nada pode nos parar? Você crê nisso? Nada pode me parar. 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 O espírito da fé é um estilo de vida. O espírito da fé crê, fala e vê. O espírito da fé vence toda crise e faz o impossível acontecer. O espírito da fé é um estilo de vida. O espírito da fé crê, fala e vê. O espírito da fé vence toda crise e faz o impossível acontecer. Aleluia, aleluia. Você entende que esse é o seu estilo de vida, querido? Amém. Queridos, eu estou com isso no meu coração. Você viu o Éder subir aqui e falar a respeito do rema, mas durante muito tempo a esposa dele foi alguém que congregou sem ele vir. Ela vinha à igreja e nós críamos com ela que a família dela congregaria nesse lugar. Então o que vocês viram aqui no Experiência Rema não foi um aluno simplesmente do Rema, mas o cumprimento de uma promessa, de uma confissão que nós temos feito nessa igreja. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você, esposa, se encontra nesse lugar da mesma forma. Você vem e o teu marido não vem. Talvez você tenha vindo aos cultos e o teu marido não tem participado. Eu sei que isso te entristece. Afinal de contas, você tem ouvido tanta coisa boa nesse lugar. Que maravilha seria se toda a casa ouvisse o que você está ouvindo. Mas eu quero te inspirar e em nome de Jesus declarar: você e toda a sua casa irá congregar. Não retroceda com a tua confissão. Nós dessa igreja declaramos, culto após culto, famílias inteiras congregando nesse lugar. Não seja você a pessoa que está interrompendo aquilo que nós estamos confessando. Então, esposa, filho, marido, fique firme nessa confissão. Você e toda a sua casa servirá ao Senhor. Aleluia, aleluia. De verdade, eu não sei quantos de vocês conhecem essa música, mas eu quero te encorajar a botar na tua casa. Põe na tua casa. Ele tem uma musicalidade boa, você vai gostar de ouvir. Assim, para que você entenda mesmo, existe uma maneira de viver, e é pela fé. Nós não somos os que retrocedem. A tua casa não é das que retrocedem. Os teus filhos não retrocedem. Toda a tua casa irá viver os planos que Deus tem para a tua família. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você faça isso mesmo na sua casa, no seu comércio, eu não sei. Talvez você tenha retrocedido em algumas áreas. Se encha de fé. Uma vez conversando com o pastor Bud, perguntaram para ele se existia alguma dúvida em alguma área. E ele disse: todas as vezes que eu percebo que eu estou em dúvida em alguma área, eu vou para o que a palavra diz sobre aquilo.
E então eu não permito que a dúvida fique ali. Eu me fortaleço no que a Bíblia diz. Então, querido, vamos lá. Por que você precisa correr para a palavra para saber o que ela diz sobre saúde só quando você fica doente? Por que você precisa ir para a palavra, saber o que ela fala sobre vida financeira só quando você está no vermelho? Não. Esteja cheio da palavra, porque quando doença bater a sua porta, a saúde divina responde. Quando a escassez ou a falta bater a tua porta, a provisão, a abundância dele responde. Amém. Então, queridos, não tenha a palavra de Deus como o 190 ou 193, aquele lugar onde você vai se aportar ou você vai buscar socorro quando precisa. Tenha a palavra de Deus como esse lugar que você habita, que você permanece, que você conhece e tem cravada no teu coração. Porque quando a situação se levantar, a resposta vai ser o que a palavra tem. Foi exatamente isso que Jesus fez. O diabo veio tentá-lo, ele respondeu com a palavra. O diabo veio, ele com a palavra. O diabo veio com a palavra. Aí o texto diz que o diabo se retirou até tempo oportuno. Ele voltou novamente, ele ia buscar uma oportunidade novamente. Eu e você precisamos estar seguros na palavra, confessando a palavra. Amém. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu não conheço a todos que entraram nesse lugar. Talvez você entrou aqui hoje e talvez você veio para visitar, talvez você veio porque alguém te convidou e você, deixa eu ir lá, vai. Mas eu preciso que você entenda, você veio hoje, nessa manhã, porque Deus queria ter um encontro com você. E o que Deus está te oferecendo hoje, por intermédio de Jesus, é perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que homem nenhum pode se salvar. Você pode a partir de hoje só querer fazer coisas boas. Então você vai ajudar os pobres, você vai atravessar as velhinhas, você vai fazer tudo de bom. A Bíblia diz que a sua bondade não pode te salvar. Só quem pode te salvar é Jesus Cristo. Ele foi o único capaz de vir à terra, não pecar e ter o direito de perdão de pecados. Eu ofereço a você essa manhã uma vida com Deus. Não é uma religião, não é uma denominação, não é você ter que parar de fazer o que você gosta. Tudo que eu te convido, venha para perto dele, caminhe com ele e prove você do que pode existir de resultado em caminhar com ele. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente? Pode vir aqui? Ele vai orar com você. Vem cá, ele vai orar com você. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus? Cadê você? Eu não estou te convidando para uma religião, não é uma denominação. Muitas vezes nós pensamos que vir para Deus é agora viver dentro de uma cerca. E não é isso, querido. A Bíblia diz que se o Filho não vos libertar, nós não somos livres. Existe mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Talvez você já fez essa oração, mas por algum motivo, por decisões erradas, você se afastou. Você foi retrocedendo a ponto de se perder no caminho. Se você deseja essa manhã devolver o controle da tua vida a Jesus, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Existe alguém?